Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acertos em análise do YouTube. Sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. De tempos em tempos, eu disponibilizo a jornada Não Minta Pra Mim. É um curso grátis, online, ao vivo, com certificado. Olha que legal. Como é que eu faço para participar, Ricardo? Escreva assim, nãomintapramim.com.br e a gente te avisa das próximas datas, beleza? E hoje vamos analisar quem? Começou, né? Começou vocês me pedindo lá no Instagram, lá no Não Minta Pra Mim Oficial, no Instagram, as pessoas me pedindo, Ricardo, comenta o BBB. Vamos comentar o BBB. Mas o que é mais legal aqui, o que a gente aprende além das análises, não somente aquilo que é o material primordial, mas o que a gente pode transformar isso para a vida. E é isso que você aprende nesse canal. Psicomportamental da linguagem silenciosa. Muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais interessante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a treta foi entre quem? Vou contar um pedacinho, vou até em algum momento aqui colocar as imagens, onde os meninos, alguns meninos, foram maquiados pelas meninas. Então as meninas chamaram eles e falaram assim, olha, vamos aqui maquiar, tal, aquela coisa toda. E aí arrumaram uma treta, porque a Lumena se sentiu ofendida pela situação que eles não pensaram nos travestis, são maltratados, porque quando ele vai comprar pão é ridicularizado, as pessoas até morrem, essa coisa toda. E ela linkou a brincadeira entre as meninas e os meninos, utilizando-se da maquiagem da Avon, e eu vou explicar isso nas considerações finais. Existe uma diferença gritante entre posicionamento ideológico e uma brincadeira. Nós não podemos deixar de entender essas diferenças, porque existe uma diferença gritante. E eu vou ser o mais cirúrgico possível, o mais passo a passo possível, o mais simples possível, para que nós definitivamente vamos entender o que é uma brincadeira e o que é um posicionamento ideológico. Porque existe sim a violência, o medo, o drama, a dor, o suicídio por causa de posicionamentos ideológicos. E existe o humor, existe o escárnio, existe o ridículo de si, e a gente tem que ter inteligência suficiente para que não nos deixe segregar a nossa inteligência, a nossa percepção do que é uma coisa e do que é outra. Mas isso eu vou explicar nas considerações finais. Muitas pessoas disseram, o choro do Fiuk. E o que foi Fiuk nessa situação toda? E eu não vi só o Fiuk, eu vi outras pessoas, outros elementos ali que foi bem interessante no quiprocó. Porque o Fiuk, em algum momento, vocês vão ver, ele fala assim, a gente tem que pegar essa causa e sim se responsabilizar. E aquele choro dele foi real ou não foi? Então vamos para a análise. E lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, você precisa fazer 4 passos. Perceba se você está inscrito no canal, isso é muito importante. Inscreva-se no canal. Depois, aperte as notificações. Antes, somente isso era necessário. Você agora precisa também dar o like nesse vídeo, em todos os outros que você assistir, e comentar alguma coisa. Dessa maneira e somente dessa maneira, o YouTube vai perceber você e dessa forma vai mandar o conteúdo em primeira mão. Porque só pessoas engajadas nesse assunto é que são priorizadas pelo YouTube. Então, cadê minha água? Taca ali play! Chegando aqui, beba água. Beba muita água. Vamos lá. Então, chegando aqui, temos aqui o Fiuk que se intromete ali entre a treta da Lucena, como eu disse. Ela acabou sentindo que aquela brincadeira da maquiagem poderia estimular reações na sociedade contra os travestis. E por conta disso, ela quis expor que não, homens não devem brincar com maquiagem porque as pessoas vão linkar essa brincadeira com o ódio contra o travesti, a intolerância contra... que existe, é claro que existe, mas a gente vai tentar separar no final do vídeo o que é intolerância e o que é brincadeira. Beleza? Agora, assistindo aqui ao Fiuk, que se intrometeu na briga entre Caio, que foi um dos personagens, não foi somente ele. Ela ignora as meninas, ela ignora os outros e só ataca o Caio. E aí, não sei por quê. Então você digita aqui embaixo por que ela ignorou as meninas, ignorou os outros e só ficou em cima do Caio. E o Fiuk vem com esse drama todo. Vamos ver se é verdade ou não as emoções que ele estava sentindo ali. Taca ali, play! Participado disso, ter ofendido alguém de alguma maneira.
E ele intromete, porque estava existindo um diálogo entre a Lucena, ela explicou todo o movimento dela. O Caio falou, nossa, tem sentido o que você está falando, mas eu acredito que não foi isso tudo, não foi nesse viés, não foi dessa maneira. Mas tudo bem, eu compreendo que você possa ter pensado assim, mas não foi isso que aconteceu entre mim e as pessoas que ali participaram da maquiagem. E o Fiuk continua intrometendo. Deixa eu falar, por favor. Só vou finalizar, não vou te interromper, velho. Pô, irmão. Não, cara, peraí, bicho. Essa primeira pessoa que teve conversa foi comigo. Então ele está bravo, né? Ele está, tipo, foi tirado ali da voz e tudo mais, então ele tá bravo, não é isso? A sensação dele é, pô, você tá me tirando, deixa eu falar, tá chateado. Vamos lá. Depois a gente conversa. E ele continua com as sobrancelhas em riste aqui. Então aqui é uma expressão ou uma micro... Primeiro que não é uma microexpressão por causa do tempo. É uma expressão genuína de tristeza? Não. Porque inclusive tá, pô, cara, que negócio é esse? É um marca-texto. Ele usou essa expressão para continuar falando a sua narrativa de querer participar da conversa. Primeira bandeira vermelha. Essa sobrancelha é um marca-texto. Vamos lá. Da sua ação, que todo mundo participou, até o Torrado também. Deixa eu só falar rapidinho. E aí tá aqui do lado dele o Lucas e o Nego Di. Preste atenção nesses dois aqui que vai ser bem interessante. Talvez desse aqui também, o Gilberto, mas principalmente do Lucas Penteado. É importante que você escute, cara. De verdade. Meu irmão. Cara, então vamos lá. Ele começa a narrativa já com as sobrancelhas ao centro. Muito característico de marca-texto. É como se tivesse assim, me falem mais sobre isso. Eu queria saber sobre a sua opinião. Então ele está usando o próprio rosto, que é normal como marca-texto. Ou seja, o rosto não somente mexe por causa das emoções e por causa das microexpressões. Esse é um grande erro que as pessoas acabam não entendendo na hora que está estudando ou fazendo uma análise. O rosto não é somente resultado de emoções ou de microexpressões. Você utiliza-se dos músculos faciais e da própria face para utilizar em outras situações, como, por exemplo, marca-texto, ou para emular alguma situação para que você perceba o que eu quero, junto com a minha fala, passar na narrativa. Por isso que o protocolo Ventura LS ali, o linguagem silenciosa, são 7 aspectos e não somente um. Você precisa saber interagir com eles e trabalhar com eles de forma em conjunto. Vamos lá. Infelizmente, velho, marca-texto. Quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. E aí, mãozinha pedindo perdão, são os homens brancos privilegiados. E aí embarga a voz de uma hora para outra. Somos nós. E a voz tá embargada. Que vai atrás, que bate. E aí, nesse momento, o Luca já começa a ficar assustado, tipo, epa! E ele já começa ali, no sinestésico, diálogo interno, olhando pra baixo, pensando consigo mesmo, peraí, que fala é essa? Por que você trouxe esse viés agora? Que negócio é esse? Maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Opa, então a culpa é dos homens brancos héteros, que batem, impõem e tal. Que negócio é esse? Então é um lugar que a gente precisa ouvir. Aí embargou a voz, só que o rosto aqui é de raiva, asco, não tem nenhuma ruborização, não tem lágrima, não tem mudança de cardíaca. E a gente precisa aprender. E só tem a voz. Então eu sei que é difícil. Aí pra ele tenta você. até puxar. Não é ser comparado. Tá me doendo muito em meu vivo no meio artístico, cara. Eu respeito muito cada coração existente nessa terra. Cada coração existente. E é só a voz que embarga? E é um momento sim. E cadê o resto? Cadê as expressões de choro? Cadê quando você... essa parte aqui, ó, da musculatura, ela praticamente é amassada. Aqui vem para as sobrancelhas ao centro, cai aqui as... Cadê a boca que vai para cima e para baixo? Desde entender a dor de todo mundo. Impávido colosso. Só a voz embargando. E escutar. Escutar. E aí a voz até vai, escutar. E a voz passa de um segundo para outro de embargo para o que eu estou fazendo, que é a narrativa, que é a voz dele normal. A gente tem que escutar. Não foi a intenção, eu tava junto tomando, não foi a intenção, mas não é esse o ponto. É entender o nosso lugar de fala. A gente é branco, a gente é... Lugar de fala. Vou falar isso lá no final. E a fixação de características e não de moral e ética. A gente é hétero, a gente é privilegiadaço, cara. Então é um lugar importante de ser falado isso. E tô me sentindo mal. Falando palavrão, eu tô me sentindo muito mal.
de ter participado disso e ter te ofendido de alguma maneira. Meu Deus, cadê o resto? Só tem a embargação da voz que muda de uma hora para outra. Você viu no tempo, você sabe como eu gosto de cuidar das pessoas. Você sabe o quanto eu gosto de me sentir útil para as pessoas. E do fundo do meu coração... Acho que nem a Luciana tá acreditando nesse negócio aí. Desculpa por ter participado disso. E desculpa. Lu, se eu não tivesse tido você... E cadê? Cadê o resto? Só teve minha voz embargada porque eu estou muito triste por ter feito isso com você. Muitas bandeiras vermelhas aqui, né? E se vocês repararam, vamos rever essa parte do Lucas Penteado. Dá uma olhada nisso. São existentes nessa terra. E é um momento sim... Olha isso aqui, ó. O cara tá assustado, né? Olho arregalado, sobrancelha, boca cai. Opa! Surpresa! Boca até cai. Dor de todo mundo. E escutar. Ele tá surpresaço com toda essa declaração, gente. Surpresaço. Tanto é que na sequência ele toma a voz e começa a fazer o seu discurso. Ele fala, cara, o cara tá falando de raça, de cor, de hétero, não hétero e, pô, eu não posso deixar, tem que ir pra cima. E ele vai pra cima e ele toma as frentes ali e começa a jogar ali toda a sua ideologia também. Olha que parte interessante, ele busca lágrimas, vamos ver? Se na maior inocência do mundo, eu teria visto que teria ofendido alguém, cometi um erro. Olha isso, já tá até fungando, buscando lágrimas. Cometi um erro, assumo. Mesmo tendo sido na maior inocência do mundo, eu entendo. Cadê as lágrimas? Há 120, 130 anos atrás tinha escravidão, galera. Agora ele está falando de escravidão. O lance era tomar partido de situações ou emblemas que remetem ao travesti. Agora nós estamos falando de escravidão. Além de tudo, tem E cadê as lágrimas? muita coisa por Cadê a ruborização? Porque ele chegou a soluçar. trás de... Cadê lágrima? Cadê a ruborização? É um assunto muito sério. É só... talvez entender que não é só não fazer de novo, é entender E a voz dele passa de uma hora para outra. É entender. E a voz volta sem embargo. pessoas. Entender as pessoas. talvez a Mas entende história que não é pra de gente propósito. E aí o Lucas já não deixa ele sozinho. Então, olha aqui uma fisionomia toda de tristeza, mas ele tá mais assustado que com outra coisa, porque o outro tá tomando a frente dele. E ele vai conseguir tomar e vai fazer toda a narrativa dele, que o Fico fica até chateadinho. Fazer rir. Você tem noção? Olha aqui, ó, Impávido Colosso. A única coisa que ele consegue fazer é o marca-texto com a sobrancelha. Que para um homem se maquiar é E o Lucas... Não. Mas calma, O rir, as isso não meninas fica- Ó, brincando. o rir era as A gente tá meninas de problema brincando de com a gente. gente. O rir era as meninas brincando com a gente. Elas rindo deles. Vamos terminar aqui, porque vocês já viram que, cara, 200 bandeiras vermelhas pro Fiuk. Choro falso. Não minta pra mim, Fiuk, senão eu descubro. Agora vamos falar um pouquinho sobre a linguagem da vida, né? O que a gente tira disso para a vida? Vamos lá. O assunto da raiva, do ódio, da intolerância existe contra o travesti? Existe, não só contra o travesti, como tantas outras pessoas. Tem gente que odeia a direita, odeia a esquerda, odeia mulheres, odeia homens, né? Tem gente que odeia homens. Tem gente que não gosta de outras características. Por isso que eu fico um pouco com medo quando você julga as pessoas por características e não por moral e ética. O que aconteceu lá na cena? Os meninos, junto com as meninas, eu não sei de quem partiu a ideia, mas existiam meninas e meninos ali que falaram o seguinte: vamos maquiar os meninos? Ou me maqueia? Alguma coisa nesse sentido. E começaram a maquiar. Somente isso. Não houve uma ligação entre sou um travesti, e mesmo se brincasse como uma encenação de próprio escárnio, como fez aquele grande ator Rodrigo Santana quando fazia a Valéria no Zorra, lembra? Ai, como eu sou bandida. Era um personagem travesti. Inclusive a Janete, que era a partner dele, que era a mulher, e ele era... a Janete conhecia que ele era homem, tinha virado um travesti, que ela fala, ai, botei um silicone aqui e tudo mais. Vamos lá. Existe uma diferença entre a ideologia do ódio e o escárnio. Quando eu faço o escárnio de mim, quando eu me ridicularizo por não ter aquele posicionamento, eu estou tirando um barato de mim, porque eu não consigo, eu não posso ter aquele posicionamento. Por exemplo, se eu me vestisse de cowboy,
eu tenho certeza que ia ficar ridículo e não ia conseguir encenar um cowboy. Então eu ia tirar barato de mim encenando. Galera, eu sou aqui de Goiás, aqui eu tenho umas fazendas, aqui eu tenho uns cavalos, eu tô tirando um barato de mim, porque eu não consigo ser um cowboy. Eu não consigo ser aquele cara. Quando homens jogam bola vestido de mulher, eles estão se auto-ridicularizando, porque eles não são mulheres. Eles não conseguem ser mulheres. Diferente de eu me travestir de uma mulher e falar, que a mulher é toda assim, é toda nhanhanhanhanhã. Aí eu tô ridicularizando a mulher e não a mim. Ou o cowboy, porque o cara é ignorante, é burro, é chucrão, Aí eu tô falando mal do cowboy e não me auto-ridicularizando. Então você ter o escárnio de você é muito diferente de você ser educado num ambiente de ódio. Você acredita que as pessoas assistindo o Rodrigo Santana, a Valéria, no Zorra Total, por ver a Valéria, um personagem travesti, que inclusive era a esperta, quem era a meia que burrinha tapada era a Janete, que fazia... ficava estimulado para ter ódio e intolerância a um travesti? Será que os próprios travestis não gostavam disso? Pelo que eu sei, inclusive matéria do G1, muitos fizeram até quadros na noite satirizando a própria Valéria. Porque pessoas inteligentes não se deixam segregar a sua inteligência, não se deixam segregar a sua percepção e entender o que é um escárnio de si. Ali os meninos estavam sendo ridicularizados por não pertencer àquele mundo da maquiagem. Sacaram isso? Do mesmo jeito que se eu for, quando eu falo aqui, nossa, Ricardo, mas eu imito uma voz mais afeminada, eu estou tirando o barato de mim, porque eu não sou aquele personagem. Diferente daquela criança que foi estimulada a vida inteira a pensar de forma segregativa. Essa bate em mulher, essa bate em travestis, essa tem intolerância ou racismo contra negros, asiáticos ou qualquer outro latino-americano que não seja. Racismo não é somente contra negro. Racismo é contra as pessoas que intoleram a outra raça. Tem gente que não gosta de asiático, tem gente que não gosta de boliviano. Agora, o problema não é o humor e o escárnio de si. Quem bate em travesti é porque foi educado lá desde sempre a ser segregativo. E eu tô com muito medo porque as pessoas estão, de uma certa maneira, julgando características. Esse é o meu maior medo. As pessoas estão colocando as características negro, branco, hétero, cristão, ateu, PCD, travesti, gênero, homem, mulher, como se ou tem um salvo-conduto por ter essas características, ou já existe um mal enraizado, como disse o Fiuk. Ou seja, quer dizer que então héteros, brancos e cristãos são sempre os subjugadores? Nunca estão numa situação de não privilégio? Eu conheço muitos héteros, brancos, cristãos que puxam carrinho de reciclagem. Papelão. Então a questão aqui é que a gente precisa parar que as pessoas nos coloquem na nossa mente uma mente segregativa, uma inteligência segregativa. Existem homens, mulheres, negros, héteros, gays, PCDs, transgêneros, bons. Existem homens, mulheres, negros, PCDs, transgêneros, ruins. Então, peraí, se existem homens, mulheres, negros, gays, héteros, transgêneros, bons e ruins, não é a característica que vai me dar que ele é bom por natureza ou ruim por natureza, mas assim a sua ética e moral. Então pare de dar um salvo-conduto por aquele que tem uma característica ou já um pré-julgamento de ódio por ter uma característica. E olhe como ser humano. Olhe e veja se há ética e moral nessa pessoa. Existem gays, héteros, transgêneros, PCDs, homens e mulheres que têm muita moral e ética. E existem muitos gays, héteros, negros, brancos, mulheres, PCDs que não têm ética e moral nenhuma. Então não julgue por características, e sim pela sua ética e moral. Espero ter sido claro de uma forma simples para que as pessoas, de uma vez por toda, parem em julgar características e julguem ética e moral nas atitudes dessas pessoas. Não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.